nós teremos algum tempo que nós não poderemos abrir as câmeras, né, em razão de segurança cibernética, né? Alguns inconvenientes aconteceram em tempo recente, não foi neste ambiente virtual, mas, de todo modo, por segurança, né, nós vamos ter essa precaução. Isso não impedirá que o nosso palestrante, né, o ministro Alberto Balazelo, possa compartilhar a sua imagem, a sua tela. O ministro Alberto Bastos Balazelo é baiano de nascimento e de coração, até onde eu sei, doutorando em Direito Constitucional, a sua tese de doutoramento, que já está eu diria que no prelo, né, já na iminência de ser defendida, trata rigorosamente do tema que nós vamos abordar aqui hoje, né, que diz sobre o processo constitucional e a eficácia, né, desse processo no âmbito dos direitos sociais. O ministro Alberto Balazelo é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, com a dissertação Atuação do Ministério Público no trabalho no combate à corrupção. Antes de ingressar para nosso gáudio, né, na magistratura do trabalho, na vaga do 5º Constitucional no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Alberto Balazelo foi procurador-geral do Trabalho e presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho no biênio 2019 e 2021. Foi também diretor-geral adjunto da Escola Superior do Ministério Público da União, que congrega todos os ramos do Ministério Público, né? As escolas judiciais, no biênio 2017 e 2019. Enfim, tem especialização em Direito Civil, Direito Processual Civil, é, sobretudo, um magistrado destacado que tem proporcionado debates muito acesos e fecundos, densos, né, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Meu caríssimo amigo Alberto Balazelo, é fato que, pelo menos há 30 anos, né, nós vivemos um processo civil, um processo trabalhista, que tenta se deslocar daquela sua imagem tradicional, daquela sua prática tradicional, de a tudo monetizar. Né? Nós estamos a caminho, pelo menos nos últimos 30 anos, de um processo em que as tutelas específicas são prestigiadas, em que a resolução dos conflitos passa pela obrigação, pelo cumprimento das obrigações de fazer ou de não fazer, né, a que as pessoas devem estar sempre compelidas, sem a necessária resolução em perdas e danos. De algum tempo para cá, e eu penso até que muito por influência do direito comparado, por influência da jurisprudência internacional, das cortes regionais, portanto, nós temos ouvido como um certo alento, né, uma luz no fim desse túnel, a possibilidade de sentenças estruturantes ou estruturais, processos estruturais. Todos sabemos, como eu disse há pouco, que o ministro Alberto Balazelo é um estudioso do tema e dedicou, né, nos últimos tempos, toda a sua preocupação acadêmica, né, em adensar o estudo do direito processual a partir da análise dessa nova possibilidade, desse novo método de solucionar conflitos, que vem a ser o processo estrutural. Então, sem, evidentemente, antecipar e portanto, dizer menos, né, do que poderia ser dito pelo nosso querido palestrante de hoje, eu passo a palavra ao ministro Alberto Bastos Balazelo para que ele nos explique que processo estruturante é esse, de que é que ele depende, né, sob o ponto de vista metódico, procedimental, quais são os seus objetivos, né, o que é que nós podemos esperar a partir dessa nova realidade normativa, dessa nova prática que poderia ser diferente daquilo que nós temos hoje. Ministro Alberto Balazelo, se sinta em casa, a palavra é sua, né? Estamos a aguardar
as suas considerações e, se for permitido, ao final, algum questionamento, né, alguma dúvida, né, que possa ser dissipada, né, estaremos aqui atentos. Essa atividade ela se desenvolve no âmbito do mestrado em Direitos Sociais do IESB, né, do Centro Universitário IESB, e, portanto, está associado, inclusive, a uma das disciplinas, que é a disciplina intitulada Efetividade dos Direitos Sociais, que me tem como responsável, né? E é um prazer enorme, em nome meu próprio, em nome do IESB, em nome dos alunos da disciplina, né, que estão presentes, e, enfim, de todo esse auditório muito seleto. Eu vejo aqui vários colegas, servidores, enfim, né, pessoas interessadas nesse tema, processo estrutural. Com a palavra, o nosso balazeiro. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar meu estimado amigo e professor, assim eu chamo toda vez que eu telefono, recebo ligação dele, meu querido amigo, ministro Augusto César Leite Carvalho, querido professor, de fato, que me dá essa oportunidade. Eu queria inicialmente externar a você, meu querido amigo, uma gratidão pela oportunidade de poder falar para esse público tão seleto do IESB, num mestrado em Direitos Sociais, e que ninguém mais autorizado que você, meu amigo, para presidir essa disciplina e o mestrado. Então, é com muita alegria, muita honra que eu compareço aqui hoje, humildemente, para tratar desse tema. E é um tema apaixonante, meu amigo Augusto César, é o tema do processo estrutural, dos processos estruturais, e principalmente sobre essa ótica do processo estrutural como elemento de concretude, de concretização dos direitos sociais. Eu vou começar uma apresentação aqui, vou pedir a você, meu querido amigo, para confirmar só que ela está na tela. Aqui, ok. Acredito que sim, né? A ideia aqui hoje, estimado amigo Augusto César e colegas, é tratar inicialmente do contexto dos processos estruturais, da origem da própria dicção processo estrutural, tratar também do conceito de processo estrutural no sistema constitucional brasileiro, o próprio estado de coisa inconstitucional, aqui alude à doutrina colombiana originalmente, a ideia das decisões em cascata e a metáfora da árvore. Finalmente, tratar do processo estrutural brasileiro e da realidade do processo estrutural laboral nessa perspectiva de concretização de direitos sociais. É um roteiro ambicioso pelo tempo, estimado amigo César, mas que vale a pena a gente focar nesses temas para compreender a que se refere quando aludimos a processo estrutural e principalmente a que se refere dentro do nosso contexto. Sempre que se fala em processo estrutural, eu tenho como hábito apresentar esse que é um quadro famoso, já esteve inclusive exposto na presidência da República durante o mandato de Barack Obama, que é um quadro que se refere ao problema que todos nós vivemos, ou o problema de nós todos. É um quadro de Norman Rockwell, de 1964. Ruth Bridges, ainda é viva Ruth Bridges, a famosa ativista que trata do tema da inclusão racial nas escolas e do rompimento do sistema racial, sistema discriminatório americano. Esse quadro ele retrata muito bem de que trata o processo estrutural, que é a primeira pergunta, de que trata o processo estrutural? Esse quadro reflete uma decisão judicial do final dos anos 50, em que se determinou que Ruth Bridges, uma criança àquela altura, de 9, 10 anos de idade, ingressasse no sistema, que era um sistema concebido para o racismo, um sistema em que a prática segregacionista estava na gênese do sistema educacional, ou seja, não era simplesmente uma questão de ingressar ou não ingressar na escola. A liminar era uma liminar
que determinava o ingresso numa escola no sul dos Estados Unidos, em que havia o sistema instalado segregacionista. E a pergunta que se faz, estimado amigo Augusto César, é na seguinte toada: uma liminar, uma decisão judicial que determina o ingresso de uma criança, vejam que os oficiais de justiça, né, os marshal, né, eles não têm face, eles não têm rosto, eles estão apenas caracterizados do corpo para baixo, não tem cabeças. Essa decisão judicial, por si só, ela traz a modificação da essência. E qual é a essência? A essência é todo o sistema segregacionista norte-americano. O processo estrutural ele busca exatamente tratar da essência, tratar da raiz, ou seja, atingir a mudança do sistema educacional que é exigido quando se parte para romper um sistema segregacionista. Essa liminar, ela traduz exatamente o começo, não só da luta de direitos sociais norte-americana, mas traz a ideia da doutrina do processo estrutural que começa exatamente nesse período. A primeira ação, a primeira decisão judicial que é citada no sistema norte-americano, no sistema europeu, o caso Lutz, o caso alemão, que trata, vejam, que coisa curiosa, trata de liberdade de expressão em cotejo com antissemitismo. É uma decisão judicial em que, estou tratando do caso Lutz, em que se abordava o direito a que tivesse seus filmes exibidos um cineasta que, no período nazista, havia apoiado, inclusive sido apoiado pelo sistema nazista. Após o período, havia um boicote aos filmes que o cineasta Lutz capitaneava. E a discussão que chegou à Corte Constitucional Alemã é exatamente em que medida se deve romper uma estrutura a partir do combate a uma prática de protesto em face de um apoiador do sistema nazista. No caso norte-americano, o primeiro caso, que é o caso mais citado, é o caso Brown vs. Board of Education of Topeka. O caso Brown, aí começa a primeira dicção, que não é o caso Brown, são os casos Brown. Por que casos Brown? Brown 1, Brown 2, Brown 3. A primeira interpretação que se tem, tratando de processos estruturais, é compreender que o processo estrutural não depende apenas e tão somente do processo. Ele depende da mudança social que ele quer promover ou corresponder. Por essa razão, o caso Brown é o primeiro caso original. Há um livro muito interessante que trata exatamente do julgamento. Ele faz uma análise como se o caso Brown, que é de 1954, como se ele fosse julgado hoje. Hoje, eu estou aludindo, no início dos anos 2000. E ele coloca todos os principais juristas norte-americanos dos anos 2000 ali para fazer um julgamento do caso Brown, sem, evidentemente, contar com os fatores de informação que nós temos de 1954 aos anos 2000, né? Para ver como ele seria julgado hoje. E o caso Brown é um caso em que se debateu o direito ao acesso escolar, exatamente aquela tônica do caso Rudy Bridges, que ele avançasse além do simples ingresso numa instituição de ensino. Ele passasse a ser toda a transformação do sistema educacional norte-americano para romper de uma vez por todas com o racismo e com todas as consequências de um sistema segregacionista. A primeira noção que se tem a se imaginar um caso como esse é que é um problema de grande complexidade. Nazismo, liberdade de expressão,
segregacionismo. Todos esses problemas contemplam soluções sistêmicas, soluções que elas vão muito além de uma decisão judicial apenas de um caso de injunção. Tanto que o Owen Fitz, que é o primeiro grande doutrinador norte-americano sobre o processo estrutural, ele foi assessor do principal magistrado do caso Brown, que há um filme no Netflix sobre ele, que é um filme muito interessante, que trata sobre o magistrado que julgou o caso Brown, quando ele ainda era advogado e ele começando a luta pelos direitos sociais. O caso Brown, ele rompe com uma série de paradigmas da Corte Constitucional norte-americana que eram paradigmas vergonhosos. Então, os casos Dred Scott versus Stanton e Pleas versus Ferguson são casos que envergonham qualquer sistema constitucional, inclusive hoje em dia. O ministro Gilmar Mendes, estimado amigo Augusto César, quando quer se referir a um julgamento muito equivocado, ele costumava se referir a, não, esse é o nosso Dred Scott. Porque o caso do Dred Scott, ele, assim como o Sandford versus Pleas versus Ferguson, perdão, são casos que legitimaram o sistema segregacionista. Eu estou fazendo esse histórico rápido apenas para que os colegas tenham uma noção da importância de Brown versus Board of Education of Topeka. Porque o que acontece? No Dred Scott, é um caso em que se debatia o direito a continuação do sistema de liberdade de um ex-escravo no contexto de um Estado. Lembrando que o sistema federativo norte-americano, né? Historicamente federativo. Então, havia um Estado em que já tinha sido instalado o sistema de rompimento com a escravidão e com todas as práticas que a escravidão contemplasse. Mas esse escravo, ele avançou de um estado para outro, modificou a residência dele, e ele debatia se poderia ter esse direito a levar consigo a liberdade que tinha conquistado no estado anterior. E o caso do Dred Scott concluiu, dentre outras coisas, que o escravo não era cidadão. O negro e a negra não eram cidadãos. Então, por essa razão, eles não poderiam carregar direito algum. O Pleas versus Ferguson já é um caso, embora tenha sido julgado, parece 60 anos depois, ele é um caso que ele já tinha algum grau de ativismo no sentido de buscar a concretude de direitos a partir da mobilização social. O caso Pleas versus Ferguson é um caso muito interessante, porque ele debate uma situação envolvendo um vagão de um trem em que, veja, meu amigo Augusto César, o conceito norte-americano de negro, de negra, é um conceito, nós temos aquele debate genotípico e fenotípico, né? Então, eu poderia, no sistema norte-americano, ser negro, mesmo tendo as feições brancas, porque a minha origem familiar é a origem de pessoas negras. Então, no sistema norte-americano, é isso que é levado em consideração. E foi nisso que se atingiu. Porque se colocou uma pessoa com feições brancas dentro de um trem, naquele sistema de vagões separados para brancos e para negros, e ele tinha a aparência de um branco, bem trajado, para poder utilizar o trem. E ele foi dito que ele não tinha direito a utilizar o trem, porque o direito que ele tinha é que os vagões fossem separados, mas que tivessem as mesmas condições de segurança, de conforto. É a doutrina dos separados mais iguais. Brancos e negros devem ficar separados, porém, desde que os vagões tenham as mesmas condições. Para além do lado humano da decisão, o lado vergonhoso da decisão, na prática os vagões não eram iguais, né? Então, é nesse contexto que mais de 60 anos depois, mais um novo salto histórico,
vem Brown versus Board of Education. Então, eu fiz essa história para os colegas compreendam o nível de rompimento que um processo estrutural trata. Num país em que era permitido vagões separados, em que o negro não era cidadão, vem o caso Brown e diz que rompa-se com o sistema educacional para que o sistema educacional receba negros e negras nas mesmas condições. Vejam, atinge matéria, por essa razão que é Brown 1, Brown 2, Brown 3, atinge os professores, atinge a cultura que é propagada. Então, a mudança é uma mudança muito mais profunda. Por essa razão também que se fala em quebra de paradigma top-down para bottom-up, ou seja, você tem uma modificação a partir das decisões judiciais, uma modificação de realidades, e se trata também numa necessidade de observância aos padrões estruturais de uma comunidade. Nós estamos tratando de uma comunidade em que o segregacionismo ele era regra legal e ela passou a exigir que esse segregacionismo fosse rompido na origem, fosse rompido nas suas estruturas. É por isso também que em processos estruturais se fala em decisões em cascata. A decisão judicial ela apenas começa dizendo você tem o direito, depois ela começa a dizer como o seu direito será efetivado. É como se você tivesse sucessivas execuções. E cada execução ela tem uma fase de acompanhamento judicial e ela tem uma fase de implementação. E aí, hoje em dia, nós temos uma participação social, uma fiscalização social muito mais completa do que havia originalmente. Eu aludi ao OINFIS, eu já troquei e-mail com o OINFIS recentemente, ministro Augusto César, um assistente do OINFIS, o OINFIS tem mais de 80 anos, professor de Yale, catedrático de Yale, ele tem um assessor, ele me tem acompanhado a minha pesquisa, me pede material sobre a minha pesquisa. O OINFIS, ele trata da reforma estrutural, um novo procedimento. E a reforma estrutural, ela tem exatamente uma transformação na sua gênese. Você sai de uma estrutura em que você tinha injunção e você passa a estrutura que você tem adjudicação. Então, a realidade do Estado juiz apenas dizendo a quem pertence o direito, dentro de uma estrutura, até eu me lembrei de uma estrutura de meu pai, estudando ainda nos anos 60, na Universidade Federal da Bahia, a Constituição de Direito é o conceito mais simples, de dar a cada um o que é seu. Então, a estrutura de adjudicação, ela é uma estrutura que rompe com isso. É muito mais de dar a cada um o que é seu. É dar a cada um o que é seu dentro de uma nova estrutura que se apresenta. Então, o OINFIS traz essa realidade nova, essa realidade em que há uma mudança de estruturas a partir do caso Brown. Claro que eu estou situando aqui o caso Brown como o caso matriz. Já citei o caso Lute aqui do sistema norte-americano, e nós temos uma sequência de casos. Vejam, a Corte Sul-Africana, que é conhecida como uma corte progressista no direito constitucional, claro, estou aludindo à Corte Sul-Africana do período pós-apartheid, evidentemente. Ela tem uma série de decisões, e agora aludo à Corte Colombiana, que trouxe o estado de coisas inconstitucional, que é a primeira grande decisão estrutural brasileira, que é a DPF, que trata exatamente das prisões. Mas por que citar a Corte Sul-Africana, a Corte Colombiana? Porque em todos esses casos se percebe que são problemas sistêmicos de grande monta. Eu vou dizer aqui o óbvio, quais são os grandes problemas da sociedade brasileira e da sociedade do mundo. Educação, saúde e sistema de repressão estatal, que são as prisões. Então, a grande questão, aqui eu estou aludindo à violência.
E faltou dizer uma coisa, meu estimado amigo Augusto César, um tópico. Qual foi o tópico que faltou? As questões sociais, que talvez estejam na base da saúde, da educação e da violência. Então, por essa razão que o processo estrutural tem nas questões sociais um local próprio, quase que um local próprio para recebê-las. Eu trato de processo estrutural, eu pulei aqui pulei aqui mais de uma. Trato, a primeira questão é da metáfora da árvore. Essa metáfora que eu trago de Matheus Galdino, mas também eu me lembro, eu sempre procuro citar um autor norte-americano, muito antigo, estou aqui buscando aqui na minha mente o nome, estou aqui buscando meu amigo Augusto César, que eu sempre trago esse livro, é um clássico norte-americano, que é um clássico, inclusive, transcendentalista, e não é arcadista, que trata exatamente da noção, estou buscando aqui na minha mente, estou falando para ver se me vem aqui o nome do autor, que eu sempre trago, é um romance, inclusive, que eu gosto muito, ele tem no Brasil algumas traduções diferentes, inclusive em relação ao próprio, acabou que eu me lembro o nome do livro. Mas a metáfora da árvore é isso. Qual é a metáfora da árvore? É que você só pode atacar um problema pelas raízes, você não ataca o problema pelas folhas, né? Então, você não. A ideia de que você tem um problema, que você tem que buscar a essência, é o que se traduz exatamente nessa perspectiva. O Matheus Galdino, hoje ele já fez um doutorado, é um procurador do município de Salvador, ele foi orientando do professor Fred Dier, que é hoje um dos maiores nomes na seara do processo estrutural. Ele organiza muitos debates e obras sobre essa matéria. E o Matheus Galdino ele trouxe uma das grandes inovações, ele traz uma outra inovação, que é um tipo de análise de decisões judiciais. Mas ele traz essa metáfora, que é uma metáfora bem interessante, porque ela contempla o que é que o processo estrutural busca. Então, quando se trata de processo estrutural, não se deve buscar soluções simples. As soluções simples, evidentemente que o debate de soluções simples, soluções complexas, ela trata exatamente de soluções simples, soluções erradas, né? Se costuma dizer de que para cada processo simples, para cada questão simples, existe uma decisão simples, existe, na verdade, uma decisão errada. Então, o juiz, o Warren, que é o juiz relator do caso Brown, que é esse que está no Netflix, estava buscando também lembrar. A história dele, que é tratada no Netflix, inclusive se alude o Will Warren é o magistrado, na verdade, do período que vai tratar dessas situações relacionadas à Corte Warren. É muito curioso quando você pega a história das Cortes Constitucionais Americanas. Eu vou fazer um parênteses aqui, chamado ministro Augusto César, que é um parênteses que de vez em quando permeia o direito do trabalho. Eu sempre brinco que o grande perigo nosso e na medicina, ou seja, no direito e na medicina, são as opiniões de bar, né? Nós todos temos opiniões de bar sobre diversos assuntos, né? Diversos assuntos nós temos opiniões de bar. Quase todas erradas, porque nós não temos a profundidade necessária para estudarmos as matérias. Então, quando se trata de ativismo judicial, é muito comum se ouvir dizer que o TST, os tribunais superiores, são ativistas. A construção é feita no sentido que ativismo corresponde a um distanciamento da lei, numa posição em que o magistrado passa a criar a lei a partir da decisão. Na opinião de Barr, é essa construção que se faz de ativismo. E eu não tenho aqui a condição de perguntar, porque temos esse sistema da live, mas uma das coisas curiosas que eu perguntaria aos colegas seria uma dicção. Eu tive a oportunidade de conversar com meu amigo Augusto César, que sabia disso há muito tempo, que a origem da expressão ativismo é uma origem de Barr mesmo. Porque a criação da expressão ativismo judicial, muito diferentemente do que nós poderíamos imaginar,
e tem sentido eu falar ativismo, porque quando se fala em processo estrutural, o mais comum é dizer que é ativismo. A expressão ativismo judicial não surgiu do direito, não surgiu de nenhum jurista, surgiu de um jornalista de uma revista norte-americana que eu tenho aqui atrás, no gabinete. Eu comprei no sebo norte-americano, por orientação do professor Paulo Gonet, o atual procurador-geral da República, que citou isso numa aula. Eu corri atrás de comprar essa revista, uma revista norte-americana chamada Fortune, que é um equivalente a uma espécie de Caras. É uma Caras misturada com a Reader's Digest, né? É uma Caras, tem uma série de fotos e tal, e tem umas matérias que, irritantemente, aquela expressão, continua na página 150. Então, você passa 30 páginas sobre outro assunto para poder continuar. Quem já leu o Reader's Digest sabe o que eu estou falando, para continuar a ler a matéria. Mas essa revista, o Arthur Schwenzeler, um jornalista, tudo bem, um jornalista de nome, um jornalista até que escreveu discurso para Kennedy, muito tempo depois, ele estava escrevendo um artigo sobre a Corte Constitucional Americana de 1947 e usou a expressão juízes ativistas, juízes de autocontenção, juízes legalistas, em inglês, né, self-restraint, né? E essa expressão, que é uma expressão que não é técnica, foi incorporada como se técnica fosse. Então, o ativismo, que é inclusive invocado nos processos estruturais, é muito do ativismo que é conceitualmente complexo. Por que eu fiz essa introdução? Porque o professor Paulo Gonet, muito técnico, um professor que acho que todos deveriam ter a oportunidade também de debater com ele, estimado ministro Augusto César, que conhece bem, ele traz algumas decisões do início do século XX, inclusive uma delas, recentemente recebi um professor também norte-americano, que tem um livro sobre essa decisão, que é a famosa decisão dos padeiros, em que a Corte Constitucional norte-americana chegou à conclusão de que jornada de padeiro não era matéria a ser examinada por lei, porque invadia a privacidade, porque invadia o direito das pessoas terem essa jornada, invadia cláusulas pétreas. Vejam que sempre se invoca no sistema norte-americano o alcance à ampla defesa e contraditório, né? Que nosso caso aqui, se não for violação reflexa, não sei mais o que é, mas é uma violação que, bem ou mal, é uma violação mais do que reflexa, que é a Constituição norte-americana. E esse famoso caso, o caso do padeiro, é um caso de ativismo, porque é um caso em que é o chamado ativismo por omissão. Se decide que não haverá uma intervenção, vejam que é um caso trabalhista. É a corte anterior, é chamada Lochner, né? É o caso Lochner. É a corte anterior à corte Warren que vem a examinar o nosso caso Brown aqui, que é o caso que inaugura o processo estrutural norte-americano. No sentido do processo estrutural, nós lidamos com as chamadas decisões em cascata. Aqui eu cito o professor Hermes Zanetti, também um dos maiores nomes no processo estrutural, promotor de justiça do Espírito Santo, fez parte, chamado ministro Augusto César, da minha banca de qualificação, o professor Gonet também fez parte, e ele traz aqui uma construção relacionada às reformas estruturais, às decisões estruturantes, às decisões em cascata, e vejam, sempre há um direito fundamental que não é efetivado. É a mesma construção do estado de coisas inconstitucional. O estado de coisas inconstitucional exige um direito fundamental não sendo prestigiado. No caso brasileiro, as condições das penitenciárias, que é a mesma Constituição também mencionada, no caso colombiano, um direito fundamental sendo violado. Dentro dessa noção, o processo estrutural exige uma pré-compreensão do que é o problema estrutural grave, violação de direitos fundamentais. Existe uma noção de que é preciso dar um estado de coisas para que se tenha um estado de coisas ideal. Por essa razão, mais uma vez, são decisões em cascata. O processo estrutural não é uma varinha mágica.
também não é algo que possa ser vulgarizado. Por que eu vou falar em vulgarização? Porque o locus apropriado, né, eu não diria nem apropriado, o locus mais comum do processo estrutural é, evidentemente, que são as ações coletivas, em que a própria natureza da tutela buscada, no nosso caso brasileiro principalmente, ela é uma tutela que contempla direitos fundamentais e a busca por um Estado ideal. Mas não se pode dizer, por exemplo, aqui é uma opinião do professor Fred Dier, de que uma decisão de um processo individual não possa, por ela, sustentar uma decisão estrutural. Vou dar um exemplo, que é um exemplo de Fred Dier, que os colegas encontram no YouTube, ele tem uma aula sobre processo estrutural, ele traz muito esse exemplo, que é um exemplo da pessoa com deficiência. Se há uma determinada empresa que tem uma sede, em que essa sede não tem condições de acessibilidade plenas, como, por exemplo, barras, como, por exemplo, a rampa não tem uma inclinação que permita o acesso da cadeira, essa ação individual proposta com o objetivo de mudar aquela condição, ela não vai atingir apenas a ele, porque vai mudar toda aquela construção de acesso daquele local, beneficiando, inclusive, uma série de pessoas que não fazem parte daquele litígio. A grande questão que se faz, evidentemente, é se aquilo ali muda a estrutura de discriminação, por exemplo. O problema aqui é muito mais amplo. O problema é que acesso ao mercado de trabalho, o acesso a condições plenas de circulação. Mas o debate é essa a questão, se aquilo é estrutural apenas pela realidade de ser transmitida para outras pessoas. Por se tratar de um processo que contempla uma mudança grande, uma mudança profunda, uma mudança que atinge as raízes, exatamente esse processo é um processo que exige uma transição, inclusive como prevê a própria Lynch, a famosa, a antiga lei de introdução, agora também continua como lei de introdução ao direito brasileiro, né? Que seria o que ela contempla no artigo 23, para além do consequencialismo, que é tão festejado no novo normativo, ele traz também uma transição, que é uma ideia de que o processo ele é bifásico, ele é flexível. Vejam como o processo estrutural parece que ele vem com uma luva ao processo de trabalho. Qual é o único ramo que tem um processo que é flexível, que ele consegue contemplar o consensualismo, ou seja, nós podemos fazer fases invertidas de consenso. O consenso no processo estrutural, a construção de acordos, ele está na Gênese. Então, que processo brasileiro recebe de braços tão abertos o processo estrutural como o processo trabalhista? O modo, o tempo e o grau de transformação são matérias que elas podem ser previstas em decisões de cascata, como podem ser previstas também em acordos. Lembrar que nós estamos lidando com direitos fundamentais, discriminação, acesso ao mercado de trabalho, nós estamos lidando com condições análogas à escravidão, estimado amigo Augusto César, nós estamos lidando com trabalho infantil, combate ao trabalho infantil. Algum desses problemas é simples e contempla uma só. Eu dou um exemplo do trabalho infantil, que eu já vivenciei enquanto procurador de trabalho que fui, como citou meu estimado amigo, de se flagrar trabalho infantil sendo realizado pelo pai e pela mãe em condições de miserabilidade. Então, é um problema simplesmente de retirar a criança da condição de trabalho, ou é um problema que envolve um problema social muito mais profundo, de incluir aquelas pessoas em programas sociais, e fazer com que o trabalhar da criança seja substituído por uma forma de renda, como, por exemplo, o Bolsa Escola, que havia, ele até no momento foi contemplado pelo Bolsa Família, a questão do tempo integral, ou seja, você teria uma competição para o trabalho a partir de atividades lúdicas. Então, eu estou dando um exemplo de um problema que é estrutural e que a solução não é uma solução simples. E que, na verdade, a solução simples são muito mais, na maioria das vezes, fonte do problema, inclusive.
Então, é preciso compreender que existe uma necessidade de escuta ativa da sociedade. Eu brincava há pouco, Mr. Buchesi, que eu devo ao Ministério Público grande parte da minha vida, né? Tudo que eu consegui conquistar, inclusive chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, essa honrosa condição, se deveu à minha participação no próprio Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, ele como todo Ministério Público, vive um dilema, muitas vezes. Um dos grandes nomes em processo estrutural foi procurador, como eu fui procurador da República, Edilson Vitorelli, desembargador hoje do TRF6, lá em Minas Gerais. Ele relatava um caso, é um dos maiores estudiosos do processo estrutural do Brasil. Ele estudou nos Estados Unidos um período longo, e ele tem uma das construções que ele traz até uma nova classificação, a classificação clássica, direitos difusos, direitos individuais homogêneos, direitos individuais heterogêneos, esse debate tão profundo, direitos coletivos estrito sensu. Então, essa classificação, o Vitorelli propõe outra classificação ligada ao poder de irradiação dos direitos. Mas eu aludi a Vitorelli porque Vitorelli trouxe em um debate, ainda quando eu me encontrava como procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, um debate que ele trouxe sobre a questão dos povos originários, em que ele propôs uma ação pedindo determinadas tutelas que ele obteve. E ao comunicar a liderança dos povos originários, ao cacique, ele ouviu a resposta, mas não é nisso que nós queremos. Então, o processo estrutural também se baseia no elemento que é ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que são atingidas. Um dos clássicos problemas estruturais, vamos voltar para o início, envolve os desastres naturais, né? O caso do Rio Grande do Sul agora, o caso de Mariana, o caso de Brumadinho, eu chamo de desastres, e aqui não estou fazendo classificação de que eu entendo que existe ali uma questão estatal cogente, né? Uma não atuação estatal que também está na origem do problema. Vamos abstrair essa questão. Esse tema dos grandes desastres também exige um debate. Veja, o problema de Brumadinho e Mariana. Além do desastre pessoal, das famílias que perderam entes queridos, isso é irreparável, não há nada que possa reparar. As nossas turmas do Tribunal Superior do Trabalho têm debatido o chamado dano-morte, que é o dano da própria pessoa que faleceu, a ser também ele indenizável. Para além desse fato, nós temos que lembrar que existe uma série de outras questões que são atingidas. Uma delas, a questão econômica. Quantas famílias, vou pegar o exemplo do turismo, que tinha aqui em Otinho, ali na região, que foi altamente atingido. Então, para fazer uma solução de um problema como Brumadinho e Mariana, nós precisamos também entender que a comunidade precisa ser ouvida. E a comunidade tem sabedoria. Eu cito um caso, e aqui eu trouxe para não me esquecer da obra, do James Robinson, não sei se o senhor conhece esse caso, que ele cita o caso do Francis Galton, né? Que é o caso de uma balança, em que as pessoas vão numa feira e tentam adivinhar o peso que é dado em determinado produto, e a média das pessoas, ela alcança muito mais proximidade do que as pessoas que, inclusive, tinham informações para chegar ao peso. Então, em que pese a sociedade também seja aquela que apedreje, e é um perigo, ao ter o dever também, que o processo estrutural ele tem o dever de proteger as minorias, porque são as minorias que são atingidas com violação de direitos sociais e são as minorias que são atingidas com direitos fundamentais. Então, para além desse fato, e não é contraditório, é necessário que as pessoas sejam ouvidas para se alcançar soluções. Parece estranho, mas outro dia perguntei num debate quantos anos as pessoas imaginavam que o Supremo Tribunal Federal realizava audiências públicas. O TST também realiza. Eu participei de audiência pública interessantíssima, conduzida pelo ministro Cláudio Brandão, sobre a questão das pessoas com deficiência nos aeroportos e as soluções para contemplar não apenas a empregabilidade, mas o próprio acesso, inclusive com todos os segmentos, empresários,
associações de pessoas com deficiência, sindicatos de trabalhadores no sistema aeroviário. E eu me recordei dessa audiência para perguntar quantos anos os colegas imaginam que o Supremo Tribunal Federal realiza audiências públicas. Pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos. Então, antes de 10 anos passados, nós julgávamos esse tipo de caso sem ouvir a sociedade. Essa que é a verdade. Porque a audiência pública não é um fim em si mesmo, não é ela propriamente a única forma de ouvir a sociedade. Mas aquela história é ruim com ela, muito pior sem ela. Porque a audiência pública é uma fonte, sim, de ouvir a sociedade. Ainda que muitas vezes as pessoas estejam ali sem prestar muita atenção ao que é dito, é uma forma das pessoas verbalizarem. Então, o processo estrutural, ele lida com a sabedoria das multidões. Lida também com o plano de mudanças. Ninguém imagina uma mudança do sistema prisional, outra decisão famosa, a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu o acesso às comunidades durante a noite. É evidente que o acesso das forças policiais às comunidades à noite, sob o pretexto da segurança pública, matava pessoas pobres e negras. E esse ingresso ele precisava ser planejado, tal qual uma mudança no sistema educacional, tal qual uma mudança no sistema de saúde. É preciso também monitorar as mudanças, é preciso saber se aquela mudança atingiu o objetivo, foi ela própria um elemento de distanciamento do objetivo. É preciso mudar, muitas vezes, os planos ao longo do caminho. O caminhante se faz o caminho. Meu amigo Augusto César, que gosta da Espanha. Então, o que eu posso dizer? O processo estrutural ele tem um sistema também de adesão das pessoas ao problema, de adesão das pessoas às soluções. É muito fácil apedrejar, é difícil construir soluções. Por essa razão que o processo estrutural tem uma íncita relação com a democracia. Por essa razão que eu citei, audiências públicas e outras formas de acesso da população. Monitorar para saber se é o sentido do objetivo, monitorar para ver se a solução atinge a estrutura ou uma solução superficial, como, por exemplo, ingresso na escola. Não é uma solução mais do que uma solução superficial. É uma solução muito mais simbólica do que propriamente uma solução que atinja a gênese. Tratei da sabedoria das multidões, reforço que há uma necessidade de contemplar os atores sociais. Existe uma hipercomplexidade das relações que envolvem os problemas estruturais. A ideia dos processos estruturais é lidar com atores sociais a partir do diálogo, a partir de uma solução que, para ser resolutiva e estrutural, ela seja construída a partir do diálogo social, que é o que a própria política judiciária tem que contemplar. A ideia de que um processo estrutural demanda participações da sociedade, ela envolve também uma ideia de que é preciso ter um acompanhamento, e esse acompanhamento demanda transparência, as ferramentas de construção de processos estruturais ou de soluções estruturais, elas demandam monitoramento, como eu havia aludido, existem políticas institucionais e políticas e prioridades que elas conduzem exatamente a que se alcance os objetivos que deseja uma intervenção. Existem diversas formas de se referir ao processo estrutural: adjudicação, intervenção estrutural, processo estruturante. Por essa razão, até que tem uma obra tem um artigo de Vitorelli em que ele faz uma diferenciação exatamente do que é problema estrutural, o próprio vídeo de Fred Diego, do dia há pouco instante, o que é problema estrutural, o que é sentença estrutural, o que é processo estrutural, para que os conceitos não sejam misturados. Eu falei do potencial de audiências públicas, é preciso ouvir a sociedade, é preciso ter mecanismos de ouvir a sociedade. Quando eu me encontrava no Ministério Público ainda, ministro Augusto César, eu fiquei abismado que o CNP, no determinado momento, resolveu regular e dizer como seria a audiência pública. A audiência pública tem que começar com fulano falando, depois passar para ciclano, parecia um manual de cerimonial. E me preocupou porque a audiência pública tem que envolver um certo grau de informalidade, um certo grau de acesso. As pessoas têm que chegar e têm que falar, mesmo que chegue para desabafar.
E é para desabafar que existem os espaços públicos de oitiva. Vejam que eu citei aqui as primeiras audiências públicas no STF, meu amigo Augusto César, são de 2007. Eu falei pouco mais de 10 anos, porque é pouco mais de 10 anos mesmo. Nós estamos em 2024, 14 anos. Então, antes de 14 anos passados, não víamos a sociedade, era essa. É por isso que o processo estrutural recebe de braços abertos, porque o processo estrutural realizava as audiências de dissídio coletivo, em que eram audiências em que as pessoas falam, melhor dizendo, né? E que expõem visões muitas vezes diferentes. Nada mais rico que audiência de conciliação e dissídio coletivo, de ouvir quão distantes estão as partes e quão próximas estarão no mecanismo e no próximo momento. É preciso que haja uma participação social, e eu citei aquele caso de Vitória para dizer que o Ministério Público e o Judiciário, quando resolvem eles próprios assumir o papel de serem a sociedade, os riscos institucionais, não vou nem relatar aqui, são muito grandes, né? Então, a gente não pode se substituir à sociedade e se substituir aos poderes públicos, constituídos a partir do sistema democrático. Eu falei da ausência da formatação legal para aludir ao perigo também de engessarmos um mecanismo de oitiva. A sabedoria das multidões, o marco temporal das terras indígenas, outro caso clássico de processo estrutural. Vejam a importância de devendo ser ouvida em todo caso a comunidade indígena, buscando, se necessário, a autocomposição. Vejam, havia casos de demarcação de terras indígenas sem ouvir as comunidades. Vejam que perigo, você está mudando uma série de pessoas envolvidas, uma série de aspectos antropológicos muito graves envolvidos, sem sequer ouvir, eu diria, os principais interessados. A ideia de ampliação de técnicas, um dos casos estruturais, de acordo estrutural mais famoso do direito constitucional, e aqui eu faço um outro parêntese para dizer que o processo estrutural tem uma gênese num processo constitucional, ou seja, numa Corte Suprema. Mas a Corte Suprema não é ela só a fonte de processos estruturais. Tribunais superiores, tribunais regionais, tribunais de justiça ou sentenças de primeiro grau, também elas podem ser estruturais. Esse caso aqui é o caso famoso dos planos econômicos, né? Que foi feito um primeiro acordo, chamado maior acordo do mundo, relacionado aos valores envolvidos. Há também a situação dos NATJUs, mais uma questão de conversa de bar, porque a questão de médica, a questão de saúde, os juízes enfrentam, principalmente em juizados ou em questões de primeiro grau, o dilema de determinar, por exemplo, que um remédio seja fornecido, um remédio de um valor de 3, 4 milhões, em que você entra naquele debate, que embora você esteja salvando a vida daquela criança, você pode estar matando mais de 10 mil crianças porque falta Tilenol. Então, é um debate muito profundo, e o NATJUS ele visa tratar desse debate. Eu fiz uma matéria no doutorado chamada Políticas Públicas. Eu fiquei impressionado ao conhecer a profundidade das políticas públicas, por exemplo, no campo do assistencialismo. Ainda recente a criação de um sistema único para tratar da política assistencial. Nós temos um desastre no Rio Grande do Sul agora. Para quem eu ligo, quem eu busco na política assistencial, além das defesas civis que tratam do resgate, mas existe uma coisa muito mais complexa envolvida. E os NATJUs eles tratam exatamente da informação, a reunião de cientistas, para que, a partir do CNJ, forneçam, por exemplo, a seguinte informação. Antes de eu determinar que um remédio seja fornecido, eu quero saber só a primeira pergunta. Há pesquisa sobre esse remédio? Porque eram dadas decisões judiciais determinando o fornecimento de medicamentos que sequer havia pesquisa sobre aquele tema. Uma família desesperada, eu tenho entes queridos em situação de saúde grave, e se você disser que qualquer remédio ele vai trazer saúde, todos nós, no campo emocional, queremos que esse remédio seja fornecido. A ideia do NATJUS é uma ideia estrutural. Vou tratar também aqui das entidades de estrutura específica. Tema muito polêmico, querido amigo Augusto César, porque é um tema em que envolve, por exemplo, a Fundação Renova, que é uma fundação criada para tratar do caso de Brumadinho, e
é uma entidade privada criada para tratar das circunstâncias que envolvem o acidente de Brumadinho. No sistema brasileiro, há uma certa mistura, aqui eu estou falando do sistema coletivo, de processo coletivo, entre as prestações obrigacionais e as prestações de indenização. E isso gera algum grau de confusão, porque, por exemplo, a Fundação Renova é uma fundação que, em determinado momento, começou a cuidar das indenizações. E, em tese, uma entidade de estrutura específica, uma entidade que cuida da estrutura do problema, e não simplesmente as reparações no campo da indenização. Há muito debate, porque, inclusive, a própria Vale faz parte da Fundação Renova. Então, em tese, a própria entidade agressora faz parte da estrutura da fundação que resolve o problema. Então, é um debate interessante. Mas a ideia qual é? O problema é complexo, o problema é estrutural, e eu preciso de alguém que coordene as ações. O judiciário coordenar essas ações? Interrogação. O judiciário pode coordenar os processos de construção das soluções, mas ele mesmo presidir a solução é algo perigoso e que pode gerar debates, como, por exemplo, o debate da Fundação Lava Jato. Passo aqui para a DPF 568, a questão da fundação para tratar das destinações do Fundo da Amazônia. Uma questão de destinação, a questão da destinação é uma questão que está em debate no direito brasileiro. A questão das destinações, das indenizações. Não estou tratando das indenizações como fonte de reparação, como eu citei aqui o caso da Vale. Estou falando das indenizações como fonte de solução. Por exemplo, uma indenização que é utilizada para construir barcos na Amazônia para o sistema de saúde ribeirinho. É um caso real. Uma ação estrutural trabalhista, a ação estrutural do caso Shell BASF, lá da 15ª região, um caso de um acordo de mais de bilhão, que tem as suas indenizações, dano moral coletivo principalmente, têm sido utilizadas para resolver problemas estruturais de outros segmentos, como esse caso, por exemplo, da saúde, já que era uma indenização que tratava decorrente de um problema, que tratava de uma questão de saúde, que era a contaminação da indústria Shell BASF, lá na região, na 15ª região. Então, aqui vocês tinham uma solução estrutural após um problema estrutural. Citei o caso aqui das entidades de estrutura específica, Clay Resolution Facility, da doutrina norte-americana. Hermes Ometti traz a solução, o professor Cabral, que também faz parte, junto comigo, do fórum do CNJ, que cuida das ações coletivas. Esse debate é um debate interessante e traz um debate também do nosso locus trabalhista aqui, quem são as entidades próprias para participarem no debate de construção de solução. Se há em outros campos as defensorias, a advocacia, que fazem parte aqui também, os sindicatos têm aqui um papel extremamente relevante na construção de soluções. Não são eles próprios uma entidade de estrutura específica, é uma outra questão. O exemplo que eu citei da Renova é um exemplo muito mais próprio, mas seriam também entidades que, no mínimo, participariam do momento de serem ouvidas. Existe, colegas, uma natural, e aqui eu passo, meu amigo Augusto César, para um outro seara, que é entender que o processo estrutural, se eu disse que existe um processo estrutural decorrente, ou há controvérsia, melhor dizendo, envolvendo o processo estrutural individual, ou a coexistência de um processo estrutural individual, uma coisa que é certa é que existe uma íntima relação entre processo estrutural e políticas públicas. Políticas públicas de combate ao trabalho escravo, políticas públicas de combate ao trabalho infantil, políticas públicas de empregabilidade, trazendo para a nossa seara aqui. Então, a maior autoridade em processo estrutural, ou processo, perdão, em políticas públicas no Brasil, que é da Universidade de São Paulo, ela traz uma construção aqui, eu vou citar mais adiante, uma construção que cita a pertinência que há entre políticas públicas e processos estruturais. A noção de que políticas públicas têm uma relação com o processo estrutural passa também por uma evolução do próprio Poder Judiciário. A noção de que o Poder Judiciário apenas seria um elemento
de facilitar o acesso a políticas públicas, é uma noção que cada vez vai ficando mais distante. Essa noção de que o judiciário seria apenas um elemento para dar acesso a políticas públicas também é distante. A noção mais própria é que o judiciário é um elemento de construção de políticas públicas. É um elemento que participa da decisão de ausência da política pública e participa da decisão de que aquela política pública seja construída. O que não é permitido, aí eu tenho as minhas reservas e entendo assim também, é que o judiciário se substitua à política pública. Aí sim nós estamos lidando com uma séria invasão de poderes, porque o Poder Judiciário estaria ele próprio construindo a política pública sem ouvir a sociedade. Existe o debate das leis que tratam dos processos coletivos no Brasil, a 858/2014, o projeto de lei. Também a discussão do estado de coisas inconstitucional, que é exatamente a origem, ele é colombiano e é de processos envolvendo políticas públicas. Se tem a Corte Constitucional sul-africana também com políticas públicas, quer dizer, os exemplos mais comuns de processos estruturais envolvem políticas públicas. Agora, eu tenho que advertir num ponto. O professor Gustavo Osna, eu até escrevi um artigo com ele para o Conjur, e devo estar publicando um artigo com ele também numa revista técnica. Ele tem uma construção muito interessante na última obra dele, com o Marco Félix Jobim. Marco Félix Jobim também é um dos maiores nomes em processo estrutural. Ele organiza um dos maiores eventos de processo coletivo do Brasil, da PUC do Rio Grande do Sul. Eu estaria participando esse final de semana passado do evento, evidentemente cancelado em virtude do ocorrido no Rio Grande do Sul. Ele tem uma construção que ele trata exatamente do que ocorre na seara trabalhista. A seara trabalhista é uma seara que ela tem a origem do direito privado. Ainda que o direito de trabalho seja aquele debate da posição do direito de trabalho, situando muito mais na seara pública, principalmente quando se lida com ações coletivas, as relações trabalhistas são relações privadas. E é por essa razão que Gustavo Osna constrói, em sua maioria, relações privadas, constrói a permissividade também para que o processo estrutural tenha lugar em relações privadas. E os exemplos que ele traz são exemplos trabalhistas, em sua maioria. O primeiro exemplo envolve trabalho escravo. Seara que tem a coordenação hoje do ministro Augusto César. Traz aquele exemplo do caso Zara, ministro Augusto César, que é um caso que lida com cadeias produtivas. Vejam que problema complexo. Uma cadeia produtiva é uma noção de responsabilização que vai muito, muito mais além do que uma cadeia de insumos. Então, eu sou o responsável por utilizar e por comercializar um produto, ainda que não na integralidade, mas na sua construção, e tenha trabalho escravo ou trabalho infantil na sua cadeia. Por essa razão, o processo do caso Zara é que havia trabalho escravo, trabalho infantil na cadeia produtiva. Ele é um caso citado por Gustavo Osna como um processo estrutural, porque se combateu o problema estrutural de uma cadeia da moda. Houve até uma exibição em São Paulo, eu estive presente na antiga sede do Banco Santander, na Avenida Paulista, em que se montou como seriam e como foram encontradas, na verdade não é uma hipótese, cadeias da moda, ou seja, as tecelagens de São Paulo com bolivianos, principalmente, em condições análogas à escravidão. E a vergonha que o segmento da moda passou ao ser identificado que havia na base da cadeia daquele segmento trabalho escravo e trabalho infantil. É preciso construir soluções em que haja uma roteirização. O que se chama de roteirização é planejamento. E soluções que se protegem, que se planeje o futuro. O trabalho estrutural, processo estrutural, é um processo do futuro. Temos que lembrar também, aqui citando outros casos de processos estruturais brasileiros,
cito inicialmente da Corte Constitucional, a DPF 347, a questão dos presídios, a DPF 653, o ingresso nas comunidades, algo também muito grave também. Também cito o tema 698, é bem interessante aqui a questão da separação de poderes das intervenções judiciais, tema que teve a relatoria final do ministro Barroso, não por um acaso, presidente do Supremo Tribunal Federal. No dia 5, próximo, eu vou lançar uma obra, juntamente com os professores Guilherme Veiga e Afonso Rocha. Nós coordenamos essa obra, tem artigos nossos, e tem artigos de Fred Dier, do Marco Félix Jobim, do ministro Barroso, que faz o prefácio da obra, por isso que eu me lembrei do ministro Barroso, e do ministro Fachin, que faz o pós-fácil, e ele também trata da realidade que ele relatou. A relatoria original é do ministro Marco Aurélio, e no final acabou ficando sob a relatoria do ministro do Roberto Barroso, em que ele cria, inclusive, a estrutura do plano de ações que deve ser contemplado em um processo estrutural. Ele também citando a atuação dos Marlolan Fred, no âmbito do CNJ, que lida com as cadeias, e ele traz essa realidade como um processo estrutural. Queria passar também a lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal analisa recentemente, mas essa é tida como a ação mais antiga estrutural do Brasil, e vejam, ela não é emanada da Corte Constitucional, ela é emanada da Justiça Federal de primeira instância, que ela é uma ação que trata do carvão no Brasil como sendo utilizado como fonte de energia, e a partir daí, a partir da extração do carvão, os danos ambientais provocados pelo carvão. Então, veja a complexidade que é substituir uma matriz de energia. Substituir uma matriz de energia, aqui em Brasília vivenciamos agora uma grande profusão de carros elétricos, né? E eu assisti um vídeo na internet outro dia sobre o desafio que é sair de Brasília e ir a Salvador, que é a minha terra, com um carro elétrico, né? Porque a pessoa tem que sair esgueirando em cidades que tenham fonte de abastecimento, né, energética. Então, mudar uma matriz energética, como o carvão, é algo muito complexo, porque, vejam, o Brasil viveu uma crise energética. Eu me lembro que eu já atuava como advogado há algum tempo, quando eu ainda morava com minha mãe, antes de casar, e minha mãe saiu saiu desligando, o ministro Augusto César, os aquecedores da casa, porque a crise energética fazia com que o preço da energia triplicasse. Isso foi em 2001. Então, tem 23 anos que nós não conseguimos, nós religamos. Vejam, em 93 começou a ação, e em 2001 nós religamos todas as usinas termoelétricas. Tudo que a ação dizia o contrário, nós fizemos em 2001, porque é uma crise energética que provocou um recuo. Por que quis dizer esse fato? Porque o processo estrutural também envolve avanços e recursos. Há situações que contemplam idas e vindas. Cito também aqui Raposo Serra do Sol, demarcação de terra indígena, greve dos servidores públicos. Eu tenho que citar, não havia parâmetro para a greve dos servidores públicos, a aplicação da lei privada, uma da Constituição 708, relações civis públicas, inclusive trabalhistas, envolvendo Brumadinho e Mariana, questão do trabalho infantil, a questão do trabalho escravo contemporâneo. São hipóteses de problemas estruturais e de ações estruturais. E eu tenho que, ao falar de trabalho infantil e trabalho escravo contemporâneo, começar uma análise também jurisprudencial, por que não trabalhista, que é a nossa fonte maior. E eu começo com um acordo bem conhecido, um acordo da relatoria, eu estou buscando aqui deixar claro, da relatoria do ministro Augusto César. Estou aqui buscando abrir aqui na minha tela, está aberta, mas eu tenho que botar um menuzinho aqui para conseguir enxergar. Se eu consigo levar os colegas a visualizarem, é um acordo da relatoria do ministro Augusto César de Carvalho, ficou agora com um tamanho diferente, não estou conseguindo acertar o tamanho exato,
que é um caso envolvendo exatamente trabalho escravo. E é um caso, vejam, a complexidade de um problema como o trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho, em associação com o Tribunal Superior do Trabalho, na verdade com a OIT, com a Auditoria Fiscal do Trabalho, começou com o debate dos observatórios a fornecer dados sobre problemas complexos trabalhistas que estavam naquela questão da conversa de bar, né? De citar frases do tipo: o Brasil é o maior, contempla o maior número assim, de trabalho. Eu sou coordenador do programa de trabalho seguro, eu não tenho esse dado, porque esse dado não existe. O que a gente pode dizer é que o Brasil tem um problema grave desse trabalho a ser resolvido, mais um problema estrutural gravíssimo. Então, no caso do trabalho escravo, um dos maiores dilemas era fixar qual era vejam, lidar com o trabalho escravo, com o trabalho infantil, não é você chegar na ponta e libertar as pessoas. Porque eu já vivi um drama, eu vivi o drama de você ver a mesma pessoa ser libertada 2 vezes. Porque como ela não tem fonte de renda, como ela não tem capacitação, ela não tem outra oportunidade de trabalho, ela acaba sendo escravizada pela 2ª vez. Os auditores fiscais de trabalho podem falar mais do que eu, com muito mais propriedade. Também com muito mais propriedade do que nós todos, o ministro, o coordenador, o gestor nacional do tema hoje. Então, o grande desafio é trabalhar com a regimentação, ou seja, aqueles que fazem os famosos gatos, e trabalhar com capacitação e educação nos locais onde há saída. Locais onde há extrema pobreza, locais onde há uma situação de extrema distância, direitos sociais, direitos humanos. Então, esse acórdão aqui da relatoria do ministro Augusto César, ele trata de arregimentação, trata de trabalho em cana-de-açúcar, em mais de uma unidade da federação. Vejam que a questão é estrutural a partir da regimentação. O município de Codó era o município que mais tinha pessoas sendo escravizadas na origem. Então, é um município em que as políticas públicas falhavam e precisavam ser concentradas. É preciso tratar em Codó de acessibilidade ao judiciário, é preciso tratar de saúde, de educação, de empregabilidade. Então, trago esse primeiro, e não é para puxar saco com o ministro Augusto César, não, mas é um acórdão excepcional que traz o problema sob o viés que ele deve ser enfrentado, que é o viés da complexidade. Trago também um acórdão do ministro Lélio Bentes Correia. Vejam que eu estou muito hoje próximo do puxa-saquismo. Primeiro do ministro Augusto César, depois do presidente do tribunal. Mas é um acordo que trata de trabalho infantil. E é um dos primeiros acordos, um acordo, inclusive, da SDI 1, em que ele reconhece, primeiro, que a justiça do trabalho é fonte da imposição de políticas públicas. Há de se construir políticas públicas de combate ao trabalho infantil. E, evidentemente, a política pública não é só de repressão na ponta, é também de compreensão de toda aquela cadeia. Recentemente, no Tribunal Superior do Trabalho, nós trouxemos um estudioso, o ministro Evandro, trouxe um estudioso estudioso brasileiro, mas que mora hoje na Suíça, que ele tratava sobre as fontes de combate ao trabalho infantil e que, como o Brasil era complexo na identificação do trabalho infantil, e trouxe o exemplo do cacau. O cacau na África é fonte de trabalho infantil e é um dos problemas da competição. Hoje, as cadeias produtivas, elas também trazem a questão da competição internacional de produtos, né? O produto com trabalho infantil, a marca do produto, ele traz uma repulsa de país na sua aquisição. Então, o trabalho infantil na África, ele pode ser identificado, inclusive, por drones no cacau, que é o aludo. Mas o cacau brasileiro, ele é um cacau da sombra. Eu sou baiano. Então, eu compreendo bem que o cacau brasileiro ele tem uma produção a partir do solo, o solo ali da região de Ilhéus, Itabuna, que é um solo a partir de folhas. Ou seja, existe um sombreamento. Então, veja a complexidade de descobrir o trabalho infantil, quiçá combater estruturas como a estrutura de empregabilidade. Por essa razão, a imposição de políticas públicas que passam pela estruturação de conselhos tutelares, por exemplo, que tratam da empregabilidade,
que tratam de políticas públicas educacionais. Não posso esquecer racismo, não posso esquecer sexismo, não posso esquecer todas as práticas de discriminação como fonte de demais problemas complexos. Cito também aqui um processo da terceira turma. Outro dia eu fui citar um artigo, o professor Pelino de Carvalho disse que eu não podia citar academicamente um acordo da minha relatoria. E eu disse a ele, olha, eu não estou dizendo que o acordo é brilhante, não estou dizendo que é muito bem elaborado, mas eu estou dizendo apenas que é um fato. E esse caso aqui é um caso que envolvia também a questão de destinação para a reparação de fundo da criança e adolescência. Eu citei também que no nosso caso trabalhista, a tutela estrutural também pode envolver a própria destinação dos valores. Não necessariamente significa que a tutela estrutural envolve a concepção de mudança de realidade a partir apenas de tutelas obrigacionais. Por isso que eu trouxe esse acordo. Eu vou citar mais adiante um outro acordo, que é um acordo do caso Miguel, o caso lá de Pernambuco, daquela criança colocada no elevador, em que os empregadores, a empregadora apertou o botão no elevador e a criança, ao subir e descer no elevador, ela se desesperou e abriu a porta e caiu. Não sei se os colegas se recordam desse caso em que nós tratamos de temas estruturais. Um dos temas estruturais exatamente era racismo, o outro era sexismo, o outro era patrimonialismo, porque as duas empregadas domésticas, mãe e filha, eram contratadas, meu amigo Augusto César, junto ao município, e não porque os empregadores eram um dos prefeitos da região de Pernambuco. Então, o município que era empregador, e não. O município era empregador de empregada doméstica, vocês estão compreendendo, não é? Da casa do prefeito. Só para vocês compreenderem o que eu estou aludindo. Então, esse debate também era feito. Uma das questões que se indaga, é possível um dissídio coletivo e estrutural? Vejam, mais uma vez, eu vou ficar repetindo isso, e parece que eu estou vendendo um peixe, estou mesmo. Como o processo estrutural trabalhista é o local apropriado. Há quantos anos se faz dissídio coletivo no Brasil? Se examina cláusulas de assédio sexual, de assédio moral, de assédio eleitoral, de combate à discriminação, e sequer se qualifica como estruturais, e são estruturais. As negociações coletivas que implementam direitos básicos, são negociações coletivas que contemplam processos estruturais. E vejam que coisa engraçada. A negociação coletiva é a própria fonte do chamado poder normativo. E o poder normativo é o poder de construção de direito, é o poder de construção de norma. Ninguém está aqui falando em ativismo. Então, quando se dizia numa norma, quando se construía uma norma de uma sentença coletiva, de dissídio coletivo, determinando o combate ao assédio dentro de uma empresa, estava-se sim construindo políticas estruturais, até porque se exige um canal, se exige a mudança de um segmento empresarial, muitas vezes. Então, o dissídio coletivo não só pode ser fonte de sentenças estruturais, como é o local apropriado para sentenças estruturais. Litígio individual, aludi aqui aquela questão do Fred Didier. Evidentemente que a multipolaridade é uma característica. Por que se fala em multipolaridade? Quando se fala em multipolaridade em uma ação estrutural, quer dizer o seguinte, colegas, é que, por exemplo, autor e réu podem se inverter, o autor virar réu, o réu virar autor. Por que se fala isso? Por exemplo, quando se fala em ações que envolvem políticas públicas complexas, a implementação, por exemplo, ela pode ser a obrigação do próprio autor também da ação. Ele pode ter a obrigação de fazer parte da solução. Políticas públicas relacionadas à segurança pública, em que você tem uma participação de toda a comunidade na solução. Então, tudo isso, a multipolaridade é exatamente isso. Decisões em cascata, multipolaridade, diálogo social, um processo em que a participação ela é essencial. Processo extremamente flexível e sensual. Trato também aqui, é importante tratar da concretude de direitos sociais a partir dos processos estruturais. Lembro aqui a citação de Capelletti, não só a citação relacionada às ondas de acesso,
mas aqui é uma citação que trata da legislação social como na construção de uma técnica legislativa e de uma técnica judicial que contemple processos com soluções complexas. Então, os direitos sociais, por demandarem uma intervenção ativa do Estado para a concretização, podem levar aos juízes a avançarem no grau de discricionalidade. Pode ser, por essa razão que eu fiz lá, aquela narrativa do começo sobre ações coletivas e sobre o ativismo como fonte de debates, que aqui se identifica um grau de ativismo. É verdade. Mas lembre do que se diz sobre distrito coletivo e lembre-se principalmente do que se diz sobre construção em cascata, multipolaridade, em que todos participam da solução. Não é só o juiz. Também lembro aqui que as limitações técnico-processuais, aqui é um comentário do Ingo Wolfgang Sarlé sobre a lei da liberdade econômica, que se tratou disso e se trouxe esse comentário, de que limitações técnicas e de natureza processual, elas não podem ser objeto não podem ser utilizadas como muro para ações coletivas. O sistema coletivo norte-americano, o professor Gide tem muitas críticas ao sistema norte-americano, e uma delas, duas críticas que eu acho engraçadíssimas. Uma, ele trata do caso dos precedentes. Porque nós costumamos dizer, não, porque o sistema norte-americano, o sistema de precedentes, aí um fala, o outro fala. E algum de vocês já teve a curiosidade de ler algum precedente americano? Alguém já teve aqui a oportunidade de ler? Então, o precedente americano ele diz o seguinte: é preciso ter prudência e razoabilidade. Outro diz, aplicando a prudência e a razoabilidade a essa norma, me digam como é que você leva prudência e razoabilidade para um precedente. Me conte. Existe uma moeda mais fluida do que razoabilidade ou uma moeda mais fluida do que bom senso? Todo mundo acha que tem, ninguém tem. Então, quando se trata de técnicas processuais, o sistema norte-americano tem um segundo problema. É que o sistema de acesso a uma ação coletiva, em determinado momento, ele foi tão fechado que não se conseguia ter ações coletivas no sistema norte-americano. Atualmente, há uma fase que há um investimento grande, que se fala muito em trazer para o Brasil, que é a fase de certificação coletiva, que seria não vou comparar com o despacho saneador, que nem tem no nosso processo de trabalho, mas seria uma fase em que as partes certificariam o direito inicialmente, para depois identificar os legitimados, traduzem óbices processuais a acesso. E é isso que a gente não pode permitir. Vejam, esses dois casos que o sistema norte-americano não é bom. Me parece também que aqui a gente tem uma lição do Sarlé de que não pode se erigir bloqueios processuais como óbice a direitos sociais. E é nesse sentido que a adoção de medidas judiciais tem que, aqui eu cito ninguém menos que Ferrajoli, trazem os direitos sociais são a fonte mais clássica de dificuldades de implementação de soluções mesmo a constitucionalização de direitos trazem os direitos sociais como fonte de maior problematização em relação à sua concretude. Nesse contexto, o Abinovitch e Kurtz, eles trazem uma construção muito interessante, que é exatamente a exigibilidade, a etapa em que se chegou à conclusão de que direitos sociais são exigíveis. E essa etapa histórica, ela existiu, não é só a questão do debate de gerações, mas um debate também de exigibilidade. E esse debate, hoje, tem no processo estrutural a sua fonte máxima. É preciso levar, e aqui eu cito Ana Frazão, é preciso compreender que a Constituição, ela traz, e aqui comentando, sim, a Lei de Liberdade Econômica, ela traz uma obrigação de que as prestações sociais sejam, sim, efetivadas. Então, dizer que as prestações sociais se submetem, por exemplo, a famosa
doutrina do possível, é dizer de que a Constituição não deve ser implementada. Não estou aqui defendendo a implementação de políticas impossíveis ou de prestações irrealizáveis. Estou aqui dizendo que não se pode erigir para a implementação de direitos sociais a técnica processual como fonte de óbice a que se tenha acesso a direitos sociais. E aqui eu trago mais uma decisão da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, daquele caso do Covid-19. Então, que era uma questão de uma suspensão de segurança em que se questionava que as enfermeiras, quem trabalhavam no setor hospitalar, deveria ter o mesmo acesso a que nós todos tínhamos a teste do Covid-19. Veja que absurdo. Então, por que eu trouxe esse caso? Eu trouxe esse caso para dizer que o judiciário passa pelo judiciário dizer se o direito social à saúde vai ou não ser implementado. Passa pelo judiciário. Lembro também um caso, esse caso foi um caso de atuação do ministro Vieira de Mello Filho, muito interessante. Vejam, é um processo estrutural trabalhista, produto do consenso em fase pré-processual. O ministro Vieira de Mello conduziu um acordo, um dos acordos mais difíceis. Eu era procurador-geral do trabalho, o procurador Flores teve atuação, eu também. Os acordos foram construídos. Vejam o momento da pandemia. As empresas aéreas se encontravam no chão. No chão, manter empregos era muito difícil, porque as empresas aéreas não tinham circulação econômica. E o acordo construído de um problema estrutural de saúde, a Covid-19, a falta de renda das pessoas, ele trouxe uma solução vejam que solução. Se previu que havia redução de salários, que é muito difícil de trabalho mediar, são salários, pelo período da pandemia, mas a estabilidade do emprego, por exemplo, 6 meses de redução de salários, 6 meses de estabilidade após o retorno à atividade das companhias aéreas. Foi isso que foi entabulado, um acordo estrutural na sua gênese. Cito também, sobre reflexões finais, sobre essa questão de medidas judiciais, eu volto a citar Cortes e Abranovich, a questão da promoção de serviços públicos, a questão de direitos sociais se tornando exigíveis pelo ente estatal e também as iniciativas de regulação. Vejam, regular também, e aí regular, eu estou tratando de regular no sentido macro. Por exemplo, regular o mercado de trabalho a partir de políticas públicas previstas na CLT é regular, é limitar o mercado de trabalho. É por essa razão que você tem como dizer que o processo de trabalho traz uma obrigação de concretizar direitos sociais. E concretizar direitos sociais, eu cito aqui o professor da Universidade de Coimbra, João Leal Amado, amigo do ministro Augusto César, o objetivo principal do direito do trabalho é concretizar direitos sociais, ainda que harmonizando interesses em conflito. E a pergunta que se faz, se é possível um processo estrutural laboral, essa a minha pesquisa. E a minha pesquisa se deseja criar a ideia de balizas de um processo estrutural laboral, tratando de litígios privados, a inter-relação com particulares, e a ideia de processo estrutural como fonte, processo laboral como fonte de concretude de direitos sociais. O processo não é um jogo de esperteza. Essa citação de Salvo de Figueiredo Teixeira eu costumo utilizar em acórdãos, porque eu acho que a gente não tem a obrigação de vencer quando nós somos partes. Nós temos a obrigação de ser leais. E ser leais também como julgador. Então, a gente não pode utilizar a jurisdição em sentido inverso, como obstáculo a direitos sociais. Então, as balizas de um processo estrutural trabalhista, elas têm como exemplo, por exemplo, as recuperações judiciais e falimentares. São processos estruturais, não sou eu que digo isso, é a doutrina clássica de processo estrutural. Você tem um processo em fases, a decisão que declara a recuperação judicial, a decisão que aprova o consórcio de credores e a forma de pagamento,
as decisões subsequentes que habilitam credores ou que habilitam o tipo de crédito. Tudo isso dentro de um processo que realiza direitos sociais, por exemplo, de manter empregos, de manter a atividade econômica na forma do artigo 170 da Constituição Federal e de manter o pagamento de verbas trabalhistas, por que não, o nosso querido artigo 7º da Constituição. No dissídios coletivos trabalhistas, evidentemente, não se julga se há razão ou apenas se há uma remuneração ou se há um percentual de aplicação a débitos salariais. Também se julga muito mais do que isso. Se julga combate a assédio, se julga normas, que ao criar normas se cria direitos e se efetiva direitos. O processo trabalhista também reconhece que há uma complexidade nas relações de trabalho. Vejam a Lei 13.467, o perigo da intervenção legislativa em uma relação trabalhista e as consequências que nós temos. O tradicional caráter protetivo do direito material e do processo do trabalho, ou seja, você tem uma relação muito delicada, uma intervenção estrutural, ela se caracteriza exatamente por uma intervenção delicada, uma intervenção numa sala de cristais. Então, a garantia de direitos se mistura com a preservação de emprego, com a atividade econômica, então nós temos um norte protetivo em meio a esse contexto. Também é preciso compreender também que o processo de trabalho, ele ao se imaginar o processo estrutural laboral como ente autônomo, ele ganha uma integridade, ganha precedentes próprios. O que eu estou fazendo aqui, meu querido amigo César, é defender esse processo estrutural trabalhista autônomo. A ressignificação garante uma ordem de acesso à justiça muito mais limpa, ou seja, uma noção de legalidade, de direitos sociais efetivados com mais clareza. E também existe uma atuação. Vejam, se fala em instrumentalidade no processo de trabalho, em consensualidade, em atenção à flexibilidade, lá nos princípios lá atrás. É exatamente o que lida o processo do trabalho, é o que lida o processo estrutural. Nada mais próprio do que ter uma autonomia, do que ter uma regulamentação própria. Falo também aqui de exemplos de situações estruturais trabalhistas, a questão das instituições bancárias. Esse processo oriento a todos que consultem um processo proposto pelo Ministério Público do Trabalho nos idos de 2004, no setor bancário, visando a demonstrar que mulheres e negros e negras de idênticas classificações educacionais e capacitações educacionais tinham promoções e salários diferentes, o clássico processo estrutural. E essa ação, em que pese tenha sido julgada improcedente em todas as instâncias, e o fundamento foi muito engraçado, porque o fundamento foi um fundamento que hoje, em 2024, passados 20 anos, como a Severa evolui, vivas, né? Seria considerado engraçado, que é o fundamento de que a prova indiciária não é prova. Vejam, nós estamos lidando hoje com um debate sobre GPS, sobre georreferenciamento, nós estamos dizendo que prova indiciária não é prova, foi um dos debates centrais, eu diria. A questão da implementação de políticas públicas no Estado é o debate que o TSE se lida o tempo todo. Nós todos conduzimos políticas públicas no sentido de organização e diálogo social. Eu atuo a cargo do trabalho, a segurança do trabalho, a questão do trabalho seguro, o ministro Augusto César, o trabalho escravo, o ministro Evandro, o combate ao trabalho infantil. Então, tudo isso é política pública que lida a de trabalho. Também lido, falei de escravidão, trabalho infantil, a questão das demandas envolvendo a própria pandemia e as situações agora de catástrofes, e a implementação de políticas públicas em face de particulares. Cadeias públicas é um caso típico de políticas públicas em face de particulares. As instituições bancárias podem financiar empreendimentos envoltos em trabalho escravo. Lembre da lista suja, que é algo antigo, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem um papel fundamental. O ministro Augusto César, se eu não estou enganado, fazia parte do bloco especial, decisão que validou a lista suja para garantir que bancos públicos, e eu estou falando de criações privadas, não financiem empreendimentos em que é flagrado o trabalho escravo.
Cita aqui um caso da minha relatoria, exatamente o caso da criança Miguel. É um caso que eu citei aqui racismo, citei aqui a questão do patrimonialismo, cito também a questão da violência contra a mulher, a Convenção 190 da OIT. Então, eu não vou entrar muito na seara, mas é uma decisão estrutural da nossa casa, da terceira turma. A guisa de reflexão final, eu queria dizer que processo estrutural e ativismo, evidentemente, geram um debate, é inegável, inclusive na minha qualificação, o ministro Augusto César foi indagado sobre esse ponto. É verdade que existe uma necessidade de se fazer uma dosagem na intervenção, porque há um professor neozelandês que trata muito disso. Hoje eu estou campeão de esquecer nomes, eu esqueci uns 15 nomes ao longo dessa fala aqui. Hoje, nomes que eu me comprometo a lembrar via consulta ao Google, quando a gente terminar aqui e passar a informação para o ministro Augusto César. Eu estou tentando me lembrar aqui. Eu há 5 minutos atrás lembrei do meu romance transcendental. Mas aí a gente voltou a discutir, voltei a falar, esqueci completamente. A sociedade e a multipolaridade de violações jurídicas trabalhistas demandam a solução estrutural, e o futuro a gente começa a escrever a partir da academia. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, querido Augusto César. Vou parar e me colocar inteiramente à disposição. Muito bom, doutora Maria José, doutora Daniela, Torinho, enfim, várias participações. E antes de eu falar, eu estou aqui salivando, viu, ministro Balazeiro? Fiz várias anotações, né? É difícil a gente tratar de um tema tão interessante, tão importante, tão instigante, né? Tão provocador, sem, de alguma forma, se sentir instigado, né? Se sentir inquieto, né? Mas eu gostaria de primeiro passar a palavra aqui, né, ao nosso excelentíssimo auditório, né, que está aqui conosco há 1h50, mais ou menos, né, significa dizer dedicação mesmo a esse nosso tema tão importante. Eu vejo que há uma primeira manifestação aqui de Ágata, me parece... eu não vejo aqui a indicação, mas... Ágata, você levantou a mão aqui? Agatha Christie, nossa queridíssima chefa no gabinete, está sob minha titularidade. Enquanto a Agatha retorna, parece que ela tem um probleminha com conexão aqui agora. Deixa eu voltar aqui ao chat, né? A nossa doutora Maria José, aula fenomenal também, achei, doutora Maria José. Que bom tê-la aqui, inclusive com a tela aberta. Renata estava atento aqui conosco, né, desde o começo. Dentro das questões sociais, podemos vislumbrar a utilização do processo estrutural no direito penal. Talvez a justiça restaurativa, né, que se refere ao CNJ, meu caro Balazeiro. Por exemplo, ligação do processo estrutural com as políticas públicas em relação à possibilidade de aborto até a 22ª semana, por exemplo. Tá? Doutora Ana Paula Talceda, direto de Vitória, Espírito Santo, parabéns pela excelente aula, né? Que bom também tê-la aqui conosco. Doutora Cleusa, aqui na frente, no centro da minha tela, né? Direto de Goiânia ou de Goiás, né? Não sei exatamente, mas é muito bom. Doutora Daniela Miller, né? Com quem conversávamos sobre a importância da gente levar esse tema, Balazeiro, às nossas comissões internas, não é isso, Maria José? Aos nossos programas, não só de enfrentamento do trabalho escravo, mas, como dizia o ministro Balazeiro, todos que se voltam à promoção do trabalho decente, né? Como pode ganhar uma nova configuração as audiências conciliatórias, por exemplo, né? Na mesma medida em que os dissídios coletivos são
tipicamente estruturais, né, nós podemos ter novas resoluções de conflito que levem em consideração a verdadeira solução do problema, né, a mudança, para usar a expressão do ministro Balazeiro, do estado de coisas, né, daquilo que implica, portanto, a reversão de um quadro estrutural de violação de direitos humanos, de direitos fundamentais. É um processo diferente, é um processo, como disse o ministro Balazeiro, que implica uma movimentação, né, que vai para além das exigências técnicas, né, mas um procedimento que não para, né, porque implica a implementação dessas medidas, né, que se voltam a mudança, né, daquele estado de coisas que estaria a implicar a violação de direitos humanos. Quero fazer um registro aqui, né, os mestrandos que nos ajudaram, né, a montar essa nossa aula hoje, Balazeiro, Ana Carolina, Daniel, Enio, Fabrício, Fernando Henrique, Gisele, Mário Fernando, Renata, enfim, todos aqui presentes, né? Muito, muito importante. Doutor Henrique Magno, não imagino que esteja diretamente de Aracaju, né? Aqui também no centro da nossa tela, da gloriosa Aracaju, desculpa, esqueci o pronome de tratamento, né? Muito, muito relevante. Doutor Jaziel, me imagino que esteja direto aqui de Maceió, talvez, né? Muito bom, né, tê-lo aqui conosco. Enfim, eu pergunto se haveria, né, alguma indagação ao ministro Balazeiro, se nós vamos... Enio, fala, Enio. Enio Christian, né, mestrando querido aí do IES. Enio, você está sem microfone. Está desligado. Gabriel, os microfones estão liberados, né? Nós tivemos um probleminha no começo de bloqueio para evitar os problemas cibernéticos que têm voltado a acontecer em algumas lives ali e tal, e o Gabriel aprendeu a se movimentar para evitar isso. Mas eu penso que a essa altura estamos todos com... está bloqueado ainda? Bom, então vamos aqui ao chat enquanto o Gabriel resolve. A decisão tomada acerca da aplicação do normativo da greve particular para o servidor público poderia ser considerada essa decisão, mesmo que de forma primitiva, a aplicação do processo estruturante? O que lhe parece, ministro Balazeiro? Pois não, queria agradecer os cumprimentos aí de Jaziel, Dona Pauta Seda, os amigos que eu vi aqui escrevendo. Em primeiro lugar, a justiça restaurativa, sim, ministro, amigo Augusto César, sim, a justiça restaurativa é a fonte fundamental de processo estrutural, também na área penal. Eu penso que o processo estrutural hoje ele se espraia para todas as áreas do nosso direito, porque a sociedade hoje ela vai exigir cada vez mais processos concentrados, né? A Daniela também, que eu vi aqui também, vi uma série de colegas aqui, e esses processos concentrados, eles vão exigir soluções muito mais estruturais. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a justiça penal também avança para o processo estrutural. Só aproveitando isso aí, meu amigo, eu lembrei o nome do romance, é o Walden, rapaz, A Vida no Bosque. Você tem a vida no campo, tem a vida não ia dormir em paz hoje. Eu ia dormir eu lembrei ao colocar no Google, né? Aí é do Thoreau, Henri David Thoreau, né? Nós estudamos muito Thoreau, mas a vida no bosque, a citação dele é que você não pode... o romance, não sei se os colegas conhecem a história, é a história de uma pessoa que vai ao campo, que ele próprio, por sinal, é um romance alto, em que ele vai ao bosque e ele constrói a própria casa. Ele quer romper com tudo da sociedade, imagine, no século XIX, ele está preocupado com as influências, né? Não conhecia a tecnologia, né? E ele vai lá para romper com tudo, ele passa a construir a própria casa dele, com a casa no campo, e ele passa a ter uma série de reflexões. Uma das reflexões que ele tem, exatamente, que é preciso cortar os problemas, ou atingir os problemas pelas raízes e não pelos galhos. É por essa citação que eu sempre lembro. Lembrando também o nome do doutrinador neozelandês que critica muito o ativismo, é o Jeremy Waldron. É tido hoje como um doutrinador mais conservador, mas há muita coisa interessante nele também. Muita coisa interessante.
Eu lembro também, eu citei aqui o Will Warren. O Warren era o magistrado. Mas naquele caso, Brown vs. Board of Education, o Thurgood Marshall, que era o advogado, e a vida do Thurgood Marshall que está no Netflix. É um filme muito interessante. É a vida do Thurgood Marshall, papel enquanto advogado, né? Ele viria a ser depois um grande magistrado defensor de direitos sociais no âmbito da Corte Suprema norte-americana. E respondendo a pergunta do Enio, sem dúvida, eu até trouxe na apresentação exatamente esse caso. Porque esse caso é uma construção que se fez para poder se ter uma tutela da greve no serviço público. Então, não há dúvida que esse julgamento, porque é um julgamento que criou regras, que houve um debate social, me lembro do debate social da época, sobre essa questão da greve no serviço público. Viria depois um segundo debate, que é um debate envolvendo as forças policiais, que é uma outra questão, porque envolve a questão do debate de segurança pública. Mas, nesse momento, o debate da greve no serviço público, ou greve de serviços civis, né? Ela foi muito bem entendida como um processo estrutural, sim. Nós podemos dizer que sim. E podemos dizer, inclusive, que é um dos processos embrionários que tem insta-relação com o nosso segmento o trabalhista. Então, deixa eu ver se você faltei lembrar de algum nome aqui. Eu falei do Thurgood Marshall, Henry de Thoreau, de Walden, e citei o Jeremy Waldron. Estou tentando me lembrar os nomes que eu havia esquecido na nossa exposição aqui, meu amigo Augusto César. Estou à sua disposição. Muito bom. Gabriel, já os microfones estão liberados? Bom, eu não sei se alguém está tentando, mas, de todo modo, o chat aqui está aberto. E, enquanto alguma manifestação se apresenta, eu fico muito empolgado com esse tema, porque a mim incomoda muito o fato de que nós temos essa tradição monetista, né, do processo judicial. E quando a gente imagina que o processo pode se libertar disso, e nós estamos passando por uma transição em que o processo judicial pode resultar em uma solução não necessariamente de indenização em dinheiro, valeu, Gabriel, mas a possibilidade, por exemplo, de um ambiente que não seja um ambiente saudável, né? Em vez de isso implicar uma determinação, de que haja uma indenização que hoje o Tribunal de Contas da União quer que vá para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, para desenvolvimento de políticas públicas que não ficam sob monitoramento do juiz da causa, né? Nós temos a possibilidade, e aí é importante a atuação do Ministério Público, me parece, né, muito relevante, porque há toda uma discussão sobre o princípio da distrição, quer dizer, se o juiz pode ir além, como a Corte Interamericana fez no caso de Villagrán Morales, né, para discutir a vida, a liberdade, a integridade corporal de crianças que tinham sido barbaramente mutiladas, mortas, sequestradas pela polícia e tal, determinou que, para além das indenizações, se construísse. Ninguém tinha pedido isso, né? Mas entre as medidas, né, buscando a não repetição, que o Estado da Guatemala construísse uma escola ali, né? Dali onde tinham saído aqueles garotos, né, para uma possível marginalidade que teria justificado aquela atuação policial. Então, se nós pensarmos nisso, né, e trouxermos isso para o nosso processo judicial, como diz o ministro Palazeiro, né, sobretudo nas ações civis públicas, né, porque é mais complicado ali nas ações individuais. Mas não é impossível, né? Houve vários exemplos aqui na nossa explanação, na explanação do ministro Palazeiro, sobre essas possibilidades. Então, se eu tenho uma situação de trabalho escravo, trabalho degradante e tal, qual foi o problema ali? O problema foi a falta de refeitório, de alojamento, de condição de assegurar água potável, de alimentação de qualidade e tal. Então, por que não se determina, né, que essas prestações sejam asseguradas, né? Porque isso pode fazer não só com que aquele ambiente
se torne um ambiente virtualmente saudável, né, para aquelas pessoas que estão sendo ali escravizadas, mas também a possibilidade, a gente tem alguns programas de pós-resgate, né, envolvendo a Fundacentro, lá com o Vitor Figueiras, mas também alguns estudos bem evoluídos ali da Escola da Clínica, né, ligada ao FMG, ligada à Universidade Federal do Pará, medidas que podem ser implementadas para que aquelas pessoas que estão flagradas em condição de escravização contemporânea não voltem a essa condição. A gente tem casos gravíssimos de resgate 9, 10 vezes do mesmo trabalhador, da mesma trabalhadora, porque eles não têm outra opção de sobrevivência, de subsistência. Então, há um problema estrutural grave, e o problema estrutural se resolve com processo estrutural, com sentença estrutural e com execução de sentença também estrutural, né, que visa esse judiciário estrutural. Então, isso é audacioso, é ambicioso. Então, pensar nisso, né, passarmos a nossa noite aqui hoje. Doutora Claudirene, no centro da minha tela, que alegria, não é? Tê-la conosco, a gestora nacional, né, que cuida do Programa de Combate ao Trabalho Escravo no Centro-Oeste. Não é? Enfim, então há eu sei que poderemos estar sendo pretensiosos, ministro Palazeiro, mas a sua tese de doutoramento certamente vai ser uma centelha, né, que vai deflagrar todas essas nossas expectativas, né, todas essas vontades que temos, que habitam, né, que de alguma forma estimulam, justificam a nossa atuação, seja no Ministério Público, seja na advocacia, seja na magistratura, para que a gente possa, sim, ter um processo estrutural que reverta esse estado de coisas e que nos liberte definitivamente dessa chaga, né, desse flagelo, né, que nos acompanha há tantos anos aí, né, mas especialmente depois da abolição formal da escravatura. Meus caros, como sim, está 1 hora menos, está em outro fuso horário, né? É um privilégio, doutora Claudirene. Como eu não tenho aqui indicação no chat, e, na verdade, nós já abusamos aqui, né, do tirocínio, da capacidade, né, da amizade, né, da cordialidade, no bom sentido, né, do nosso ministro Alberto Palazeiro, me parece que a gente pode ir concluindo aqui, na verdade, com 2 horas de live, agradecendo muito o ministro Alberto Palazeiro. Eu tenho certeza que o amigo estará disponível, né, para outras inquietações, outras indagações, né, desse auditório muito seleto, né, que acompanhou hoje a sua explanação. E torcemos para que essa defesa, que me parece que se aproxima, né, já está com a tese depositada, e também há um lançamento de uma coletânea coordenada, como disse há pouco, organizada pelo ministro Palazeiro, né, e mais dois acadêmicos, não é isso, Palazeiro? É o dia 5 de junho, não? 5 de junho? 5 de junho, meu amigo. 5 de junho, né? Vai ser onde, Palazeiro? Vai ser na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Pronto. Então, que estão comigo o Afonso Rocha e o Guilherme Veiga. Estamos todos convidados ou todos convidados. Então pronto. Então estaremos todos lá. Um abraço grande, né? Obrigado pelas câmeras ligadas. Tudo de bom. Nossa turma do mestrado até a próxima segunda-feira e até lá a gente vai se comunicar. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço muito pela oportunidade. Uma boa noite. Tudo de bom, meu caro. Agradeço em meu nome, em nome do IESB também.